Signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Gêmeos. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações. Assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, porque também o YouTube, o algoritmo entende que o vídeo tem relevância, pode distribuir para mais pessoas e essa mensagem pode ser útil a alguém. Neste canal eu misturo constelação familiar, então aqui tem o símbolo de Gêmeos, o arcano 0 do tarô, que traz o que está no inconsciente para o consciente, oráculos, baralhos, astrologia, tanto nos dados astrológicos como os elementos da constelação ligados à astrologia. E peço, antes de começar, antes de qualquer coisa, a autorização de vocês, do coletivo de Gêmeos, para acessar o inconsciente, para trazer as informações, mesmo que a princípio sejam doloridas, difíceis de trabalhar, de processar, para que depois a gente consiga trazer o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser entendido, o que precisa ser transformado. Porque o tarô é um símbolo de acesso ao inconsciente, né? É um instrumento de acesso ao inconsciente através de símbolos. Então existem coisas, situações, emoções e dores, mas que precisam ser vistas, trabalhadas, entendidas, processadas, para que a gente possa crescer, evoluir. É esse o objetivo de todos nós neste planeta. Vamos lá? Signo de Gêmeos. A leitura de vocês vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas, junto com o complementar oposto, que é Sagitário. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem a Rainha de Copas, que é o domínio da emoção. O domínio emocional. Então, o geminiano, ele está vivendo um momento em que ele está entrando num domínio das suas emoções e não está permitindo que outras pessoas façam bagunça no seu campo emocional. Isso serve para mim, isso não serve, né? Eu vou colocar aqui Plutão. Plutão é um planeta que representa poder, mas é um poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limite, poder em dizer não. Esse o arquétipo que Plutão traz, revela do nosso inconsciente. E também vou colocar Vênus, que é o símbolo do amor, já que nós estamos falando de uma rainha de copas, o domínio do emocional. Na sequência, a gente tem o 6 de ouros. O 6 de ouros é a necessidade de compartilhar, de troca entre o dar e receber, o equilíbrio de troca, troca justa pela justiça divina. Então, como símbolo dessa troca justa, eu vou colocar Palas Atenas, que é a deusa da justiça. E a gente tem a vitória, o 6 de paus, tem os louros da vitória, tá vendo? Tem uma vitória chegando aí para o geminiano. Tô pensando que símbolo que eu vou pôr para representar essa vitória. Vou pôr essa alegria aqui, ó, a vitória. Para o símbolo de Gêmeos, o arcano da estrela. O arcano da estrela, ele fala do nosso propósito de conexão de alma, que pode ser tanto representado por Vesta, que é a conexão do eu superior, da sua essência, e também o nó do norte. O que é o nó do norte? É o seu propósito de vida, de trabalho. Sempre que tem o nó do norte, tem o nó do sul. O que é o nó do sul? Ciclos em aberto. Ciclos que não foram concretizados e que impedem de chegar na sua estrela, na sua luz, no seu brilho, na sua essência, na sua Vesta.
Nós vamos entender isso daqui a pouco, com a bandeja, com as outras cartas. A gente tem um valete ou pajem de ouros, que é um início material. Você entra agora num período de domínio das suas ações, no seu trabalho, que é a rainha de paus. Gente, tô amando essa leitura. Eu sempre fico muito feliz, porque eu também sou de Gêmeos. As minhas maiores dificuldades, assim como as maiores dificuldades para todos, claro, tem outros aspectos do mapa, né? Porque cada pessoa tem um aspecto diferente de dificuldade. Mas de forma geral, a dificuldade do geminiano estão nas qualidades de Sagitário que ele precisa desenvolver. Por isso que é importante também dar uma olhada no seu signo complementar oposto, no caso de Gêmeos, Sagitários. E também na Lua, a Lua, o signo lunar, é como a gente lida com as emoções. O signo onde está a Vênus no seu mapa é como você se relaciona afetivamente. O seu ascendente, o seu signo ascendente é como você vê o mundo, como o mundo te vê, como você enxerga a realidade do mundo. Também é importante. Enfim, e sai aqui o 6 de copas. Ele tem um aspecto de angústia, de recordações do passado, onde você fica preso na dor de como poderia ter sido, de como não foi. São memórias que ainda... Nossa, me deu um aperto no peito isso. Eu vou colocar essa angústia aqui, representado por esse coração preto. São memórias provavelmente ligadas à infância, para um grupo de pessoas, pode ser da infância para outras situações, enfim, mas eu vou colocar a criança aqui. Adapte a sua realidade, se você teve uma infância maravilhosa. A questão pode ser ligada a trauma de relacionamento ou outras situações, que também pode ter. Mas aí quando você fica nesse looping, mesmo que seja inconsciente, de ficar vivendo memórias angustiantes do passado, você abre uma brecha na sua energia psíquica, na sua energia mental, no seu campo mental, te prejudicando, dificultando o seu crescimento, dificultando, abre brechas para invejas e outras negatividades. Uau! Mas na sequência, a gente tá ficando bom isso aqui, a gente tem o Rei de Espadas. O Rei de Espadas é a vitória. É o domínio do mental. Lembra que eu acabei de falar da energia psíquica? Mas a gente tem um Rei de Espadas que diz, opa, não vou permitir mais que essas dores do passado me machuquem, me atinjam. Ou eu vou trabalhar isso, né? Fazer uma apometria, uma constelação, uma regressão, enfim, técnicas terapêuticas para que você cure essas feridas, para que elas não fiquem, mesmo que inconscientemente, te drenando, abrindo brechas no seu campo mental. Sai a energia do 3 de ouros. O 3 de ouros é um trabalho em equipe, o início o início é o valete de ouros, mas é onde você começa, depois desse valete, a movimentar, inclusive com parcerias de trabalho, coisas chegando aí. E o 5 de copas. Cuidar, olha, de novo o 5 de copas e o 6 de copas. São duas cartas que fala que você fica olhando para as dores. Então tá, você tá lá no seu projeto, no seu trabalho, mas presta atenção se de vez em quando você não é pego com um pensamento intrusivo, pensando no que aquela pessoa te fez, no que... Nossa, como eu não enxerguei isso antes. Isso acaba te drenando energeticamente. Então, o 5 de copas mostra que você fica, assim como o 6 de copas, preso nessa dor, olhando para o que perdeu, para o que como não enxerguei, né? Enfim. Tem duas copas levantadas, em vez de olhar porque está em pé, fica olhando para a perda. E aí, de novo, abre brechas no campo mental e aí atrai negatividades. Dados astrológicos. Netuno
casa 6 e energia de touro. A energia de touro é uma energia de matéria, de dinheiro, de ganha-pão. Como saiu? Saíram 1, 2, 3 cartas de matéria. Eu vou colocar o símbolo do dinheiro. Netuno, Netuno não, desculpa, gente. Plutão já tá aqui, é poder. Poder interno, poder de escolha, poder de decisão. Netuno bem diferente aqui, desculpa, gente. Netuno, olha, de novo. Eu vou colocar Netuno. Netuno deve estar aqui no campo. Netuno representa o inconsciente coletivo familiar, ancestral. Pode ter influência ou não, a gente vai olhar pelo comportamento aqui da bandeja. Mas Plutão é poder, poder interno, poder de escolha, poder de decisão, poder em colocar limites. Dizer, isso não me atinge mais. Porque, olha a criança aqui se aproximando de Gêmeos. Por que eu coloquei a criança? Porque uma das feridas, uma das sombras, das maiores dificuldades do geminiano é crescer. É curar a sua criança interior ferida. Que na psicologia a gente chama de um comportamento pueris, é pueril, assim, por quê? Porque normalmente, se a gente olha para os mapas astrológicos de geminianos, nós encontramos feridas profundas na alma, ligadas à infância, né? Tem uma situação de justiça, onde você foi injustiçado na sua infância, isso atrapalhou o seu dinheiro. E aí vem hoje a dificuldade em colocar limites, porque foi treinado a ceder, a ser permissivo, enfim. Mas aqui tem a retomada de poder de Plutão. E Plutão também, ele é o regente da morte. Como assim? Não a morte no sentido físico, mas a morte no sentido de ciclos, de etapas. Então, eu vou colocar aqui a morte, apesar de não ter ainda saído nem o arcano da morte, mas a morte como fechamento de ciclo, de mudanças. Quando você trabalha essa dor da sua infância, novos ciclos se abrem, inclusive abre ciclos para o amor. Tem vitória aqui, tá? Energia da casa 6. A energia da casa 6 é uma energia de saúde, doença, mas também fala de trabalho, não no sentido de sucesso. Sucesso está na casa 10, mas é um trabalho assim, rotineiro, prático. Vamos entender essa casa 6 aqui no decorrer da tirada de outras cartas, para a gente ampliar a leitura. Qual o aprendizado do signo de Gêmeos, por favor? Para a egrégora de Gêmeos que eu estou me conectando. Aprendizado. O aprendizado é sair desse looping mental aqui, ó, 9 de espadas. O 9 de espadas é uma angústia, é uma dor, é uma tristeza. O aprendizado é é curar aqui o seu mental. Isso é o objetivo do jogo da leitura de hoje, tá? Mais uma carta, por favor, clarificando o 9 de espadas como aprendizado para o signo de Gêmeos. Cavaleiro de Ouros. Quando vem um movimento no sentido profissional, financeiro, isso te ajuda a vencer essas angústias aqui. Deixa eu pegar um outro oráculo para clarificar o 9 de espadas. Quais sentimentos e looping mental que o geminiano precisa aprender a superar? Confiança. Precisa confiar no fluxo da vida. E olha que interessante, hoje na live, que teve meio-dia, tá gravada, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu falei de Júpiter retrógrado. E Júpiter retrógrado, deixa eu colocar Júpiter, ele fala... É o planeta que expande, que traz a confiança, o movimento. Quando ele está retrógrado, a pessoa perde a confiança na vida. Mas podem ser por traumas de infância, padrões ancestrais, por isso eu coloquei Netuno, tá? Ou um padrão do inconsciente individual e pessoal, Urano,
que Urano é o fundo do poço, o teu porão. É o inconsciente pessoal e individual. Às vezes um padrão de baixa autoestima, de não confiar na vida. Mas por que a pessoa não confia na vida? De tantas coisas que deram errado, de tantos traumas, ela fica receosa mesmo. E como que faz para voltar a confiar? É um trabalho de autoconhecimento, de reorganização do trauma. Né? Como assim reorganizar trauma? Reabsorver os resíduos de cortisol, de adrenalina no sistema nervoso para trazer a sua confiança de volta. Então, o aprendizado é confiar. Mais uma carta, por favor. E no momento em que você confia, que você tem a sua confiança, a sua autoestima, você consegue um direcionamento, uma orientação nos caminhos na sua vida. Senão parece que as coisas não andam, não fluem, não ficam perdidas. Energia do bloqueio, você tem alguma energia bloqueando ainda? Tem alguma coisa que me deu dor de cabeça. Energia do bloqueio, ainda não tem jogo. Energia forte. Já me veio outro baralho aqui para usar. Energia do bloqueio, por favor, para o signo de Gêmeos. Assuntos delicados, energia dos ovos, como símbolo de assuntos delicados, situação delicada. Mais uma carta, por favor, do que nós estamos falando. Esse assunto delicado situação delicada impede que você siga a sua locomotiva, o seu caminhar na vida. Mais uma carta, por favor, clarificando isso. É algo grande, envolve a comunidade, pode ser família, pode ser um grupo de pessoas. Deixa eu colocar a comunidade aqui. Me deu dor de cabeça essa situação do bloqueio. Nossa. Clarificando, por favor. Inveja, fofoca e maledicência. De forma geral, os geminianos, eles têm muita luz, assim, e são muito invejados. É um signo muito invejado. Nossa, me deu muita dor de cabeça isso. Isso tá bloqueando a tua vida. Eu vou colocar aqui essa fofoca, maledicência, inveja. Nossa, me deu muita dor de cabeça. Isso atrai energias muito densas. E como que a gente encerra esse ciclo de inveja que sempre o geminiano atrai? Resgatando sua energia psíquica, o seu poder pessoal, o seu poder de escolha, seu poder de decisão, curando a sua criança interior ferida para não permitir nunca mais que a maledicência, que a inveja do outro te afete. É perceber rapidamente, perceber com antecedência, sabe, antes do negócio degringolar, que fulano, ciclano tem inveja sobre você e fechar o seu campo energético, emocional, domínio do emocional. Chegou aqui Berenice, minha ajudante. Ai, tira a pata do colar. Vamos descer que não cabe. Desce. Ok. O que está no inconsciente? Ó, o movimento. Isso afeta o seu financeiro quando... E às vezes você ficar olhando para o passado, puxa, mas por que fulano fez isso? Por que ciclano fez aquilo? Abre brechas no seu campo áureo que acaba atraindo todo tipo de negatividade. Então, o que precisa trabalhar? O autoconhecimento, o seu poder interno, para que essas energias, energias no sentido assim, desses pensamentos, sentimentos de dor, de angústia, de tristeza. Acho que aqui é mais simbólico aqui essa dor, angústia, tristeza. Não te afetem, né? Porque a fofoca, a maledicência, a inveja desestrutura o seu poder, ó, Plutão, e aí com isso você abre brechas, mesmo que inconsciente, assim, nossa, mas por que essa pessoa falou isso? Por que ela me deu essa patada? Por que? Aí fica lá naquele looping mental,
né? Que é isso aqui, ó, esse looping mental, abrindo brechas. Aí você perde energia psíquica, energia de força para o trabalho, para a ação, para o eu, para as emoções, e as coisas começam a dar errado. Atrapalha aqui a matéria, ganha-pão, touro. E afeta a saúde. Agora eu entendi. Afeta a saúde. Ô, Berenice, filha, não dá mesmo. Precisa descer, minha flor. Eu amo você, mas agora precisa descer. Ou vai ficar quieta aqui, não. Tá bom? Inconsciente do signo de Gêmeos. O que tá no inconsciente, por favor? Virou o 9 de copas e o carro. O arcano do carro é uma carta que fala de assumir as rédeas da própria vida, e o 9 de copas, que é a carta de uma completude, quase uma completude amorosa. Tá chegando, né? O arcano do carro é a carta 7 dos arcanos maiores, e como toda carta 7 depende da pessoa se movimentar. Então tem uma força, tem um arcano maior, uma força do universo, uma força da espiritualidade, mas se a pessoa não pegar as rédeas, porque tem um cavalo de cada cor, um vai puxar para um lado, outro para o outro, vai ficar a esmo. É necessário assumir as rédeas da própria vida. Então isso está no seu inconsciente, você precisa fazer isso. E com isso o amor até aparece, o amor vem, tá? Mas não permitir, é curar essas feridas aqui, essas dores do seu inconsciente, que é inveja, maledicência. Porque você fica assim, né? Mas por que essa pessoa tá falando isso? Mas por que ela tem inveja? Por que ela tá fazendo isso? E não dá para entender, não dá mesmo, tem coisas que a gente não tem que entender. Por que não tem que entender? Porque é do outro, e a gente não tá na cabeça do outro. É uma loucura dentro da cabeça dela. Por que ela tem inveja? X. Porque é uma pessoa mal amada, que ela se estruturou aprendendo a diminuir o outro, ela se sente melhor falando mal, ela se sente melhor colocando toda a dor dela para fora. O problema é que a gente pega, o problema é assim, são as brechas, ou seja, as dores da infância outros traumas, que abrem essas brechas, que faz com que isso nos afete. E é isso que não pode mais. Então, como que a gente faz para essas coisas que acontecem, que vêm de fora, não nos afetarem? Autoconhecimento, trabalhando as nossas dores da infância. Então, autoconhecimento e conhecimento do comportamento do outro. O que tem hoje de vídeo falando de comportamento narcisista? Fala assim, opa, isso é um comportamento narcisista. Essa pessoa, ela tá tentando me manipular. Que bom que hoje muitos conhecimentos da psicologia, da psicanálise estão nas mídias, de forma que a gente já sabe ou começa a aprender a identificar comportamentos que nos são tóxicos. E falar, isso não é normal. Mesmo que a gente tenha se acostumado a este comportamento. Como assim acostumado? Na infância era assim, então acho que é normal. A gente normaliza. Não. É tóxico, não é normal. Não vou permitir. Não vou aceitar. Eu me valorizo. Eu me acolho com amor. Passado consciente do signo de Gêmeos. Caiu 8 de ouros invertido. Tudo invertido. 8 de paus invertido e o louco invertido. Então vamos lá. 8 de ouros. Muito trabalho, porém era infrutífero. Não vinha recompensa, dinheiro, só trabalhava. 8 de paus, trabalho, sem recompensa, infrutífero. Não tinha coragem, ia, mas não acontecia, as coisas não vinham, porque esse arcano aqui é um arcano maravilhoso, é esse aqui, ó. Eu vou no mundo, eu vou fazer, mas você não ia, você ia meio tímido ou ia com... Por que não ia? Porque as coisas não davam certo.
Então, para que eu vou me arriscar? Para que eu vou investir? Por que eu vou, né? Se as coisas são difíceis, as coisas são difíceis para acontecer. É isso. Então, você tem a consciência disso e isso gera um trauma de modo que você ainda não consegue confiar. É isso. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Resultado esperado dessa situação. Vou tirar mais cartas pro. Ave Maria, tudo invertido, gente. Rainha de Ouros, o dinheiro aqui, a matéria invertido. Rei de Copas, que é o rei do emocional. Invertido, ele tem uma dor muito profunda, esse rei. Apesar de ser o domínio do emocional, ele tem uma dor, porque ele ajuda todo mundo, menos a ele mesmo. E olha, essa é uma característica de trauma. Para algumas pessoas, né? É um comportamento de codependência emocional. Começa a ajudar o outro desrespeitando os próprios limites, sem ajudar a si mesmo. Plutão, planeta do limite. Julgamento. E julgamento invertido aqui, ó, Netuno. Netuno, ele fala do inconsciente coletivo ancestral. O julgamento também. Tá vendo essas pessoas saindo do túmulo da cova aqui? São os ancestrais. Então aqui a gente está falando de padrões de pensamento, de comportamento, que te atrapalham, impedem que você flua. E o imperador, que saiu invertido, o imperador é o domínio, a palavra não é domínio, é a junção, é a união de todos os reis, de copas, de ouros, de paus, de espadas. Então, o domínio do mental, da matéria, da razão, do emocional, o imperador é tudo isso. Só que você está sem esse domínio, só é invertido. Por quê? Por conta dessas dores. E permitir que pessoas que falam fofoca, permitir que a fofoca, que a inveja te atinja. É essa a questão. E não perceber a manipulação. Puxa, mas eu tenho tanto estudo, eu tenho tanto conhecimento, mas essas pessoas, elas vão fazer de tudo para não demonstrarem que elas são desse jeito, para não demonstrar a inveja, para não demonstrar a toxicidade, mas ela vai demonstrar na sutileza, é uma pitadinha, uma palavra ali que ela sabe que te fere e ela solta. E aí você pensa que é sem querer, que é uma coisa assim, porque é tão sutil, foi tão leve, foi assim, en passant, mas não é não. Aí depois de novo, aí o dia que essa pessoa tá mal, ela vomita toda a angústia dela em cima de você. Então, a gente começa a acolher essa percepção e aí coloca os limites. E quando coloca os limites, as coisas mudam. Morte e renascimento, as coisas acontecem. Mais uma carta para o inconsciente, por favor. De novo, invertido, 2 de copas. Aí o amor tá... meu baralho não está invertido, a carta aqui caiu invertida mesmo. 2 de copas, que é o amor, a união de almas. Então, essa situação de traumas de infância ou de outros traumas... deixa eu clarificar com o cigano aqui que eu estou ouvindo aqui. Impede que você encontre a pessoa que é a sua completude, o seu parceiro de vida. Né? Fale mais dessas emoções que estão no inconsciente do geminiano, por favor, para que ele ainda atraia pessoas tóxicas, o famoso dedo podre, amizades, relacionamentos, familiares tóxicos. Quais são as brechas emocionais? Ligada a uma mulher. Que atrapalha a sua estrela. Saiu a carta da estrela 2 vezes aqui, ó, também.
que é o seu eu. Essa mulher pode ter inveja, talvez ela minou a sua estrela. O que é minar a estrela? Sua autoestima. Uma coisa muito sólida, gigante, uma montanha, estrutural. Provavelmente foi a partir da infância mesmo. Tá? Porque assim, quem que atrai narcisista? Codependente. Quem é o codependente? Aquela pessoa que tem uma ferida emocional muito grande. Porque foi ferida por uma mãe narcisista, por um pai narcisista, uma família narcisista, enfim. E aí ela atrai, fica querendo curar isso nos outros, querendo salvar os outros, na tentativa de curar aquela mãe que a feriu. Sabe? Te tirando a boa sorte essa energia, essa situação dessa mulher aí, que é uma serpente, uma cobra essa mulher. Não se aprende, mas você vai ter boas notícias, novidades, a carta da cegonha. Não se detenha ao sexo, porque pode ser homem também, mas vai chegar, falando em homem, vai chegar energias de prazeres, que você não vivia o prazer. Você ficava na codependência, cuidando do outro. O que é o codependente? É aquele que tenta evitar a dor, a energia de controle. Tenta evitar que a mãe surte, que o pai grite, que o irmão isso, que chegue bêbado, que faça isso, que faça aquilo. E aí não vive a própria vida e não consegue colocar limites. Mas a chave para essa mudança, geminiano, está em suas mãos. A chave da mudança está em suas mãos. Influências externas. 2 de ouros. 2 de ouros é assim, faço isso, saiu virado. Faço isso, eu faço aquilo. É uma carta assim de malabarismo financeiro. Você fica, né, olha, tá árido, tá difícil a situação, então você fica fazendo malabarismo com suas contas, então isso tem te atrapalhado, tá? São as influências externas, mas a chave da mudança está em suas mãos. A hora que você fecha o seu campo para isso, para esse tipo de pessoa, as coisas começam a mudar. E Júpiter está aqui ligado ao dinheiro, vai expandir muito o seu dinheiro, o seu ganha-pão. Quando você estruturar a sua Vesta, ó, tá vendo aqui o símbolo do dinheiro? Vesta é o seu eu, a sua essência, ligado ao seu poder pessoal. Então, quando você assume o seu poder pessoal, o seu poder de escolha, o seu poder de decisão, a matéria vem, o dinheiro vem. Então, por enquanto, você está fazendo malabarismo financeiro. Medos e temores do geminiano, por favor, uma carta. As de copas. É um medo do amor, mas não é um amor afetivo também, mas é um medo assim, puxa, todos os meus amigos, amizades, familiares, que eu entreguei meu coração, que eu fui sincero nessa amizade, nesse amor, eram falsos, eram mentirosos, então parece que não confia no amor, sabe? Tem medo do amor. É trauma, né, gente? Precisa tratar. Terapia, constelação, apometria, uma leitura de tarô mais aprofundada, neurociência de trauma. Eu trabalho com essas ferramentas também. Hipnose. Meu telefone está na descrição do vídeo, se precisar de uma ajuda para esses aspectos. Para a gente enxergar onde que está, aqui é uma leitura geral, mas onde que está em você, no seu ponto, seu tendão de Aquiles, para que você possa mudar isso. Tem medo do amor, medo de amar. Resultado esperado. 2 de paus. 2 de paus ele saiu virado aqui, essa energia do bloqueio. 2 de paus é parado, feito um 2 de paus. Mas é uma carta que não é só parado,
estacionado. É uma pausa estratégica, uma pausa para redirecionamento dos seus projetos, da sua estrutura, da sua vida. Eu corto essa pessoa, eu vou investir nisso, eu vou fazer vídeo X, eu vou... Enfim, pausa estratégica. Ela tá meio no bloqueio aqui. Por quê? Porque tem que trabalhar as emoções. Rainha de Copas. Tem que trabalhar as dores do inconsciente ainda. Trabalhando essas dores, essas questões, uma carta, por favor. Aí vem o 10 de ouros. Esse é o mapa da mina. A hora que você trabalhe as suas questões interiores, o seu autoconhecimento, a chave da mudança está em suas mãos. O domínio do material e amoroso, afetivo, vem para sua vida. Parabéns, geminiano, parabéns. Eu vou tirar uma runa como aconselhamento, como resumo, né? Porque as runas têm significados psicológicos muito, muito profundos. Pena que Jung só conheceu astrologia, tarô e Xing. Eu não conheço Xing ainda, mas eu tenho vontade, porque o Jung, como pai da psicologia analítica e arquetípica, usava muito o Xing como símbolo de acesso ao inconsciente, além do tarô. Uma runa, por favor, como resumo dessa leitura para o signo de Gêmeos. Virou aqui da gás. Da gás. Da gás. Aurora. Você vai encontrar o momento decisivo da sua vida que vai mudar a direção da sua caminhada, levando as mudanças de atitude também. Da gás pode trazer um período de sorte, vitórias, prosperidade e desenvolvimento de projetos, Essa transição será um pouco lenta e de consequências inesperadas. Ou seja, tem que cortar da vida da gente pessoas que a gente achava que eram pessoas boas, mas não são. Essa transição será um pouco lenta e de consequências inesperadas, porém os objetivos serão alcançados. E essas mudanças dependem do seu esforço pessoal. Há uma maior possibilidade do sucesso quando você se empenha nisso, ó. Pausa estratégica e foco e vai. Cure as suas emoções, suas dores na infância. Você já está no caminho, geminiano. Vou trazer uma carta de aconselhamento. Acho que eu vou pegar mais de uma. Nossa, gostei dessa leitura, gente. Cadê? Tá aqui. Vamos pegar uma carta do oráculo da benzedeira como aconselhamento. Ai, a carta é tão grande. Uma carta, por favor, como aconselhamento. Caíram duas, tá ótimo. Anunciação, que é pergunte, confie e aguarde. E é uma coisa assim, peça para sua espiritualidade te ajudar a abrir sua visão, suas portas, seus caminhos, para que você consiga as coisas as quais até você acha impossível, mas não são. Porque você tem o merecimento. E você tem proteção a partir de uma comunhão amorosa, de verdade, de se relacionar com pessoas realmente que te amem, que são verdadeiras. Resiliência, lua da resiliência. Mais uma carta, por favor. Sincronicidade, ou seja, a sincronia entre o mental, emocional, ação, matéria, corpo, tudo, sincronia com você, com a sua luz, com a sua essência, com o seu poder. E a outra carta, uau!
Espelho da alma. O que é o espelho da alma? É olhar para dentro. Olhar para suas dores, para os seus traumas, para sua infância, para que essa situação não se repita. Cuide da sua alma. Eu espero de coração ter ajudado todos vocês. Curta, comente, compartilhem, hypem o vídeo e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, geminiano!